Bom, obrigado, César. Bom, nós vamos passar agora a perguntas, né? Eu só queria pontuar assim, algumas coincidências que eu acho importantes que surgiram na fala dos três palestrantes, né? Essa ideia de desenvolvimento local, né, que aparece tanto naquelas experiências em Santa Rita, quanto agora em Cataguases, né? E a ideia de um desenvolvimento local por meio da cultura, que é, de fato, um dos fundamentos da economia criativa, né? O professor Paulo se referiu a um princípio que na cultura é fundamental, que é o da singularidade, né? Cada produto cultural é singular, né? E por isso os negócios na área da cultura eles são tremendamente arriscados, né? No sentido de que não se sabe exatamente se vai ter sucesso, mas com certeza, com muito trabalho, você começa a encontrar os caminhos, né, e a planejar, né, a partir da criatividade, né, feito diz o Henrique, né, e aí você começa a acertar, mesmo numa área tão complexa como a área da cultura, por conta justamente dessa singularidade. E eu queria chamar a atenção, finalmente, também para uma coisa importante, que é a presença de políticas públicas. Quer dizer, nós estamos falando aqui em negócios e em economia criativa, mas o professor Paulo mostra como tudo começa, né, na Inglaterra e na Austrália com iniciativas governamentais, né, numa tentativa de buscar novos caminhos de desenvolvimento dentro de um quadro de esgotamento de uma economia do tipo fordista, de uma economia industrial pesada, né? E no caso do Brasil, a importância que um edital teve de um ministério para viabilizar todo um programa que está se iniciando, né, a importância de leis, né, o Henrique também se refere à lei dos orgânicos, né, que demorou, né, começou como um ponto de cultura, né, e exatamente. E isso lembra a fala inicial do professor Ronaldo, né? Que é justamente essa conjunção de esforços, né? Como aqui no BHTEC, né? Governo do Estado, prefeitura, universidade e iniciativa privada, gerando um polo, né? Um polo tecnológico, um polo de inovação, né? Um polo de crescimento econômico. Então, acho que isso é uma tentativa de síntese aí do que foi dito e, com certeza, vocês estão aí curiosos para fazer perguntas aí para os nossos palestrantes. Então, o microfone está aí com vocês. Levantem a mão e a Janaína vai atrás de vocês aí para passar o microfone. Por favor, agora é a vez de vocês. Olha, são 6 horas em ponto. Nós vamos até que hora, professor Ronaldo? Só para a gente ter, para eu ter uma noção, para eu me organizar aqui. Bom, a cerveja com certeza vai nos animar a... Bom, vamos fazer meia hora, então, e aí eu peço então que as perguntas sejam objetivas para o máximo de pessoas poder participar. César, meu nome é Luiz, parabéns, eu achei fantástico o projeto aqui. E a minha pergunta vai muito assim, no sentido, você falou de que os recursos estão retidos e tudo mais, e a pergunta que eu tenho é como é que está para o cenário audiovisual levantar, gente? Não precisa não, que isso. A questão desse governo provisório. Como é que está a perspectiva para o futuro se esse governo se manter? Então,
Meu nome é Marcela, eu faço administração pública na Fundação João Pinheiro. Fiquei super feliz que você mencionou aí as políticas públicas. E eu queria entender como que as políticas públicas em âmbito municipal poderiam favorecer a inovação, a atração de mais cultura, de mais tecnologia para a nossa cidade. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber como que as incubadoras... desculpa. Meu nome é Ana Luísa, eu trabalho na UFMG. Eu queria saber como que as incubadoras de empresa podem ajudar, se eu posso chamar assim de incubadoras de empresa, mas as incubadoras dentro das universidades podem ajudar a economia criativa, se há essa possibilidade. Rapidamente, nós estamos, nesse momento, reunidos lá na Serraria Souza Pinto. O setor audiovisual mineiro, vamos dizer assim, por nossa movimentação de alguns anos, conquistou essa possibilidade, né? Está tendo uma feira gigantesca, muito bacana, agora chama Max, né? Max Minas Audiovisual Expo, né? Começou quarta-feira? Ontem, quarta-feira, na terça teve a inauguração de uma exposição lá na Serra, no Museu de Artes Ofícios, na Serraria, está acontecendo a feira. Quer dizer, boa parte do setor audiovisual mineiro está reunida lá, acho que talvez a maior parte das produtoras, realizadores criativos estão reunidos lá, participando de uma série de rodadas de negócios, com players do Brasil e de fora, com gestores, representantes de várias instituições do governo do Estado, é uma iniciativa do governo do Estado, da CODEMIG, da Secretaria de Cultura, de diversos parceiros, enfim. Esse tema está sendo o grande tema, né? Inclusive, estava participando de várias palestras, vários encontros, vários debates, mas eu creio que, assim, talvez esse momento é um momento duro, é um momento difícil para a democracia brasileira. A gente está passando por um momento muito dramático, mas eu acho que talvez até seja necessário para a gente aprender o quanto é importante a democracia para o Brasil, o quanto é importante as políticas de Estado, a política públicas para que possa mudar governo, se for o caso, e as coisas não mudarem, não se alterarem de acordo com o desejo dessa ou aquela orientação. Eu acho que a responsabilidade do cidadão hoje é brigar por isso, e eu acho que o exemplo do audiovisual está, de certa maneira, contribuindo com isso. Nós temos uma agência nacional de cinema, e essa agência não pode ser mudada, ela não pode ser tocada nesse momento. Então, essa segurança dos programas que foram construídos com muita luta pelo setor audiovisual conquistou essa agência. Tem mandato, né? Então é uma agência reguladora, como tem no setor elétrico, como tem nos outros setores, é uma agência reguladora, inclusive não combina com os processos eleitorais. O mandato da sua diretoria e do seu presidente é aprovado no Congresso, no Senado. Então, isso eu acho que é a conformação, de certa maneira, de uma política de Estado, não só uma política de governo. Isso que é importante a gente lutar para que sejam as políticas sociais, as políticas culturais, as políticas todas, né, deveriam se transformar em política de Estado, né? Então, acho que o momento hoje, do fato da gente, de certa maneira, estar seguro, porque os recursos da Ancine não podem ser contingenciados, né? O que vai acontecer? O nosso recurso do Ministério da Comunicação está contingenciado, porque era uma política de governo. Se mudou o governo, pode acontecer eles manterem esse contingenciamento, mesmo sendo um edital público, mesmo sendo um compromisso do Estado brasileiro conosco, que nós vamos brigar por ele. Mas é uma política de governo, né? Mas o fato, a Ancine, por exemplo, não, a Ancine é uma política de Estado. Então, acho que é um exemplo de como que a gente deve brigar para que todas as nossas conquistas sejam garantidas não só como uma política de governo, mas uma política de Estado, né? Isso acho que vai falar também em relação às questões de governo municipal. Mas, nesse momento, tem isso. Hoje tivemos uma conquista, a EBC, né, a Empresa Brasileira de Comunicação, que também nasceu e foi conquistada na perspectiva de
de uma empresa pública, de Estado, não de governo, ela sofreu um ataque. O presidente foi demitido, coisa que não. E hoje o STF retomou a direção da empresa. Quer dizer, nesse exercício, mesmo com situações dramáticas que nós estamos vivendo, é que acredito que nós vamos sair com um processo muito mais rico. Eu sou otimista, eu acho que essa batalha vai ser para que o povo brasileiro se politize, se organize cada dia mais, para que garanta cada dia mais suas conquistas, não sejam afetadas por um governo de plantão como esse que nós estamos vivendo aqui. Com relação ao que você comenta sobre, né, no plano municipal, né, as políticas, né, de incentivo, de apoio, no caso, a alguma atividade ligada à economia criativa, se vocês me permitirem, eu vou falar sobre essa experiência que eu estou vivendo e como que ela começou, porque eu acho que ela ilustra bem uma outra maneira de fazer essas políticas. Primeiro ponto, precisa ter. Isso eu acho que ninguém tem dúvida disso, e que precisa ser uma política de Estado, não pode ser uma política de partido. Esse é o primeiro ponto, é o pilar central de qualquer, seja na área cultural, seja na área da economia criativa ou em qualquer uma outra. Qualquer coisa, tem que ser política de Estado e não políticas que estão transvestidas de outros interesses, né, que acaba usando, às vezes, o emblema de alguma coisa para se conseguir outras. No caso desse trabalho que a gente está fazendo, ele começou de uma forma muito inusitada, porque eu tenho uma experiência prática de assessoramento a políticas municipais de mais de 20 anos. E eu digo sempre que o planejador urbano é aquele profissional que consegue resistir ao maior número de frustrações. E eu cheguei no meu limite. Quando eu comecei esse trabalho, eu falei, não quero mais mexer com isso. E aí era o começo do mandato lá dessa atual administração municipal, e o vice-prefeito, não foi nem o prefeito, me chamou e foi conversar comigo, me pediu um aconselhamento. Ele estava com uma série de ideias, ele falou, olha, eu não sou político, estou entrando na política agora, não tenho nenhuma pretensão, né, nenhuma vaidade de ser deputado e presidente, etc. Mas eu tenho uma grande vontade de fazer algumas coisas diferentes. E aí ele listou, eu escutei calmamente, todas as coisas diferentes que ele queria fazer. Eu conheço a pessoa, tive a liberdade de falar, olha, posso te ser sincero? O que você está querendo é mais do mesmo. Não tem nada de diferente. Não tem nada errado do que você está propondo. Mas se você quer fazer alguma coisa diferente, eu acho que deveria ser por uma outra direção, né? E aí eu passei umas ideias, joguei umas ideias para ele. Falei assim, olha, eu tenho umas ideias que eu acho que precisa ter algum laboratório vivo para se testar essas ideias, e você está me dando essa oportunidade de, pelo menos, eu te mostrar, de falar, de comentar sobre essas ideias, né? Eu já estava envolvido com esses estudos há mais tempo, e joguei a bomba no colo dele e fui embora. Dali uns 15 dias ele me ligou para conversar de novo, falou assim, olha, eu comprei todos os livros que você falou, eu li tudo que você falou, e você tem razão. Nós vamos começar a fazer o diferente. Falei, então, tudo bem, vamos embora. Só tem uma coisa, nós temos que dividir o risco. O diferente tem um fator de risco, a enésima potência, né? O previsível é muito fácil de fazer. O diferente, você não tem outro parâmetro, então você vai tendo que experimentar todo dia. Então, eu divido a metade do risco com você. Você fica com a parte, porque quem está aqui no dia a dia, na prefeitura, quem lida com o povo, é você. Eu não lido com o povo. Eu vou te abastecer de ideia, né? Essa é a minha função no trabalho. E aí fizemos todo esse trabalho, já estamos no quarto ano, os resultados superaram em muito. E eu falei para ele o seguinte, falei, olha, essas ideias que eu estou te dando, tem um detalhe. Elas nunca vão converter num discurso, numa faixa e numa placa de inauguração. Tá? É muito duro você chegar para um prefeito e dizer assim, olha, eu vou te dar uma ideia, e ela não vai dar nem placa, nem faixa, nem discurso de inauguração. Nós vamos mexer com a comunidade, nós vamos
provocar, né? Nós vamos instigar, né? E vamos ver o que vai dar esse bicho. Não sei o que vai dar. Pode dar certo, mas pode dar tudo errado, né? Então, essa consciência tem que estar vista. E aí tem um detalhe, que nós não formulamos uma política da forma tradicional, escrevemos um documento, estabelecemos todos aqueles parâmetros. Nós fomos para a prática. Nós fomos colocar essa política no dia a dia. E o resultado, claro, tem altos e baixos, mas eu diria hoje que o resultado é extraordinário. A mudança que ele tanto queria, o diferente que ele tanto queria, ele hoje é perceptível. Não é para você escrever, é para você ir lá e ver, né? Então, o que eu vejo é que, na minha experiência, inclusive, de anos e anos de assessoramento de prefeitura, de anos e anos fazendo plano diretor, né, absolutamente frustrante, é um trabalho árduo, você segue toda aquela cartilha do planejamento, faz todas aquelas reuniões, e são mais de 20 cidades que a gente já trabalhou em Minas e fora de Minas, assessorando elaboração de plano de diretores, e eu diria para você, com absoluta tranquilidade, nada mudou em nenhuma dessas cidades. Nada. Aliás, pode até ter piorado. Então, muitas vezes, não é você ter esse formalismo. Eu acho que é muito mais, eu sou mais dessa linha do fazer, né? Vamos fazer. Depois a gente escreve o que a gente fez, né? Talvez seja uma posição um pouco anárquica e que rompe, inclusive, com tudo que a gente aprende, mas uma hora você cansa de escrever e não vê resultado, né? Então, eu vejo o seguinte, a liderança de um trabalho desse tem que ser do poder público. Tá? Como que ele vai fazer essa liderança, eu não sei. Cada um acha a sua forma. Lá foi desse jeito, né? E os resultados estão aí, né? Eu não disse aqui, eu costumo brincar que às vezes quando eu sou convidado para falar sobre esse trabalho, eu falo da espuma, não falo do líquido. Não dá tempo de falar do líquido. Ainda mais 25 minutos. Eu ainda roubei 5 minutos aqui, né? Abusei, eu sei. Mas é porque eu sabia que você não ia usar 20. Claro, né? Então, olha, eu acho sim que política, você tem que ter políticas, mas políticas com P maiúsculo. Tá? Política de uma outra forma. Tá? Você tem que estabelecer metas, sim. Você tem que, quer fazer o diferente, mas você quer chegar aonde nesse diferente? Qual o resultado? Né? Então, e outra coisa, eu acho que tem que ter um envolvimento com a sociedade local de uma forma um pouco diferente daquela que a gente costuma fazer. Nesse trabalho, por exemplo, de Santa Rita, tem um outro detalhe que também foi preciso, né? Eu não precisei de convencer a pessoa porque ele aceitou isso numa boa. Pessoal, olha, não pode ter nada, não pode ser feito como uma chancela pública, né? Quer dizer, realização do governo tal, é realização da comunidade, de todo mundo. Entendeu? O projeto é de todo mundo. O projeto não é meu, eu sou um mero conselheiro, né? E quando a coisa... o meu telefone, quando toca, que é de lá, é problema, já sei. Deu algum pepino e eu entro mais no bombeiro, entendeu? Mas eu que provoco, que dou as ideias, e eles já pegaram isso e tocam isso de uma forma quase que independente de mim, né? E isso é muito bom, não criar essa dependência, né, de que tudo que tem que fazer tem que passar pelo meu crivo, né? Então eu vejo assim que as políticas públicas elas são absolutamente necessárias, sim. Mas você pode fazer política pública de uma outra maneira, que é essa que eu tô dando como exemplo aqui. Se ela é certa ou não, se ela é a melhor ou não sei. Mas eu estou te dando um exemplo concreto. E agora com relação às incubadoras, quando a Secretaria de Economia Criativa foi criada, em 2011, havia um programa da Secretaria de Economia Criativa, das incubadoras de economia criativa. Eu nem sei se aqui em Belo Horizonte chegou alguma coisa, ou eu diria até em Minas, né, se Minas chegou a participar com algumas cidades nesse programa de economia. A gente lá, quando começou a descobrir desse programa, acabou. Entendeu? Então, as incubadoras, elas têm um papel importante, sim. Né? Depende de como também cada incubadora é trabalhada, depende de como que ela é organizada, qual o foco que ela tem.
né? Mas eu vejo, ela não é imprescindível, mas ela é muito útil para que muitos negócios, né, muitas atividades possam acontecer, né? O que a gente, às vezes, confunde é que acha que se não tiver uma incubadora, não acontece. Isso não. Mas se tiver uma incubadora, ajuda demais. Tá? É isso aí. Obrigado. Deixa eu colocar uma lenha na fogueira aqui, pode? Bom, né? A cultura, de uma forma geral, ela é incentivada pelos governos. Tem mais ou menos uns 4.000 anos que isso acontece. Aqui no Brasil a gente mistura, isso vem com o tempo, vem acontecendo, e aqui no Brasil a gente mistura muito incubadora, gestão, base de formação para te ajudar a desenvolver o seu negócio com assistencialismo. Eu já ouvi, por exemplo, de um músico falando assim, eu estou precisando trocar meu carro, vou fazer uma lei de incentivo. Então, eu acho que tanto na área cultural quanto na área tecnológica, a gente precisa de incentivo, sim. Porque, por exemplo, o Banco do Nordeste, quando você quer plantar alguma coisa, quando você quer fazer um projeto de agricultura, ele te dá um recurso com carência, longo prazo e juro baixo. Mas você tem que pagar. O que eu acho, e que acho que a gente tem que aprender muito a separar no Brasil, é exatamente isso. As incubadoras, os fundos de investimento, os programas de governo. Eu estou vendo no estado de Minas Gerais vários programas ligados à tecnologia sendo desenvolvidos, que seja o P7 lá na Praça 7. Hoje saiu um pacote juntando FIEM, Codemig, uma galera sobre exatamente trabalhando com startups. Mas a gente tem que aprender a separar isso, porque uma coisa é você pensar em você e realizar o seu sonho. A outra é você ter uma ideia e tornar aquela ideia viável e sustentável. O que funciona nos países, o que funciona na Inglaterra, o que funciona nos Estados Unidos, é uma mentoria. Você tem desconto, por exemplo, essa história de Manchester, eles estiveram aqui em Belo Horizonte, a turma veio aqui, selecionou algumas empresas para fazer parceria, talvez montar a filial na Inglaterra para poder fazer o seu trabalho lá, mas empresas que sejam viáveis. A gente mistura muito isso. É óbvio que eu queria que alguém pagasse as minhas contas para eu realizar todos os meus sonhos, gravar todas as músicas do jeito que eu quisesse. Mas a regra do jogo não é essa. Lógico que você tem algumas coisas que são conceituais e algumas coisas que elas são importantes, até por questão de realização de sonho pessoal. Mas saiba que aquilo é a realização de um sonho pessoal, não uma coisa sustentável. A história da criação do polo, de juntar Cataguases com Belo Horizonte, conheço a Silvia, conheço o Arthur, uma história, a história dos 10 anos, né, que eu falei, eles trabalham com audiovisual há muito tempo. Então, eu acho que o grande aprendizado, assim, eu acho todos esses programas extremamente importantes. Mas a gente tem que sempre pensar que no final da história tem que ter alguma coisa que seja sustentável, que seja viável. Porque senão vira assistencialismo e isso não funciona a longo prazo. A famosa passar a mão na cabeça, ela tem que ser muito mais de mentoria, de ensinar e de até financiar durante um tempo, mas não a vida inteira. E no Brasil a gente tem esse vício. E isso não funciona. O Skank nunca usou de lei de incentivo. Porque a gente sempre trabalhou pensando não só no que a gente gosta, mas no que as pessoas que gostam do nosso trabalho gostariam de escutar. Entendeu? Então, assim, eu falo isso de uma forma clara, não só por experiência, mas por ver o que acontece fora do Brasil também. Que a gente já teve a oportunidade de viajar muito e trabalhar muito fora. Então, é saber separar isso. Saber utilizar os projetos, que seja os fundos, tudo isso. Os programas que sejam municipais, estaduais, federais.
mas nunca pensando em assistencialismo. Sempre pensando em viabilizar seu projeto. E no Brasil a gente ainda tem uma coisa que é pior. A área cultural, ela não é tratada com o respeito que ela deveria ser, igual o professor falou aqui, que hoje gera-se mais recurso na área de direitos do mundo do que, por exemplo, com a indústria. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10 vezes que eu escutei assim, o que você faz? Eu falei, eu sou músico. Ah, legal, mas você trabalha com o quê? Nenhuma, nem 5, nem 10 vezes. Eu, na hora que chego no hotel, a história de escrever lá na recepção, qual a sua profissão? Eu escrevo músico. Se o cara falar alguma coisa, porque já aconteceu, por exemplo, de eu chegar no hotel com uma roupa normal, o cara me trata de um jeito. No dia seguinte eu chego de terno, ele me trata antes do que as outras pessoas. Me respeita mais pela indumentária do que por outros valores. Então, assim, o Brasil tem esse vício. E assim como a gente aprender a fazer as coisas, a gente tem que aprender a separar isso. Porque senão, lá no final, a gente não vai conseguir os resultados que a gente tanto sonha. Oi, eu sou Mariana, aqui do BH Tech, e logicamente estou muito feliz com a mesa, né? Muito satisfeita e orgulhosa. E aí eu vou ganhar uma cerveja também. Bom, e acaba que, em parte, assim, o que eu ia perguntar para o Henrique, por exemplo, qual que é a relação que você tem como investidor de Confrapar, né? Como que é, e artista, quer dizer, você se sente mais propenso a risco pelo fato de ter exatamente o espírito das startups. E eu queria te perguntar, então, quais são as pequenas coisas que você observa, né, nas discussões lá para o investimento de risco no Brasil, que a gente percebe que ainda é imaturo por uma série de questões. Eu também queria perguntar, quer dizer, 3 perguntas, mas assim, eu vou resumir e aí vocês falam o que der. Para o Paulo, porque vocês estavam falando dessa coisa do provincianismo e do consumo, né? Mas como o Paulo é arquiteto, urbanista e tudo mais, né? Qual que é a relação que você vê entre a apropriação do espaço público, as políticas de zoneamento urbano, né? E a questão do fomento à criatividade? Porque também, assim, o Fernando Haddad, por exemplo, está sendo super criticado sobre a questão das bicicletas. Até que ponto que você usar os parques, os espaços públicos, e você ter mais mobilidade dentro da cidade, se sentir mais dono, isso ajuda a fomentar a criatividade. E uma outra pergunta que eu queria fazer também... Perdeu. Não deu? Acabou? As 3? Não, é porque... Não, gastei, mas é porque responde se der. 3 em 1. Que é um pouco para o César, assim, quais são o tipo de resistência que você, na sua experiência, percebe no consumo da produção do audiovisual brasileiro? Quer dizer, até que ponto que as pessoas que se envolvem na produção, como você falou, olha, o impacto local é fantástico, né? Consomem aquela produção. Porque a gente percebe, aqui em Belo Horizonte, filme nacional, no Belas Artes e tal, ok. Pessoas mal veem coisa no shopping, você quase não vê filme nacional. Então, assim, até que ponto que tem um provincianismo no consumo também? Se der para tocar isso aí, se não der. Agora você fala a primeira de novo, que eu não lembro mais. Não, você falou um negócio da Confrapar, não é isso? Vou responder rápido, porque senão a gente... Eu tenho uma complementar. Você tem uma complementar, Gil? Vou complementar para você, cara. Deixa eu fazer minha pergunta aí, então. 3 é sacanagem, hein, Mari? 3 perguntas, olha. Mas a complementar é a seguinte, tem uma complementar para você. Eu sou empresário aqui do Parque, eu sou presidente de um conselho jovem, de empresários jovens aqui de BH também, da Seminas. E tem um tempo que eu tenho relação com fundos, sabe, de investimento em startups. Essa relação começou no meu mestrado. Eu entrevistei 10 gestores, inclusive o pessoal da Confrapar. E o tema era em relação a fatores de sucesso, né? A gente sabe que o nosso mercado está muito atrás de outros. Bom, sendo otimista, assim, a gente está chegando perto cada vez mais, né? E, assim, 100% com minhas conversas, né, a gente chegou à conclusão de que o investidor dessa área, ele investe por paixão. Muito mais do que... por uma gestão de portfólio, gestão de carteira. Se a gente investir na taxa Selic aqui agora, é muito melhor do que investir numa carteira de startups, né? Então,
é complementar por quê? Porque a Mariana te perguntou sobre a relação da música com essa área agora, né? E eu te pergunto sobre quando que você despertou essa paixão. Porque, assim, não pode ser visando lucro, né, em comparação com outros negócios. Tem que ter alguma paixão envolvida. Eu me incluo nessa área, né? Um apaixonado que podia fazer outra coisa. Tive a oportunidade de trabalhar em banco de investimento em São Paulo e eu resolvi fundar minha própria empresa, né, e trabalhar nessa área de inovação com startups. Bom, tinha uma outra pergunta aqui, mas eu não vou fazer. Não, senão a gente não chega no final. Depois a gente faz. Isso aí. Não, fala o seguinte, na verdade, você trabalhar com inovação, não é à toa que existe um termo que é o investidor angel, né? Falta Só mais uma? Que é a moça Ludmila, cadê ela? Oi. Ludmila é meio tímida, porque ela ainda é estudante de filosofia na UFMG. E ela pediu para ler a pergunta dela. Ela diz que há uma grande resistência em alguns círculos sociais em incentivar ideias de economia criativa. Como iniciante, como quebrar essa barreira? Igual eu falei, ser artista no Brasil, trabalhar com arte no Brasil é uma coisa complicada. Você trabalhar com criatividade também é... Você pegar exemplos como o professor falou aqui, o negócio da Apple. Eu já fui lá na Apple. É muito bacana e funciona muito bem quando você tem muito dinheiro, né? Quando você, às vezes, tem pouco recurso é sempre finito, você realmente tem que ter a percepção do entorno. E o entorno, às vezes, aqui é muito diferente do que acontece lá. Aí, falando sobre investimento e respondendo a história da Confrapar, a maioria das vezes, existe uma coisa na tecnologia que está acontecendo atualmente, que é o seguinte, principalmente com relação a aplicativos e tal. Está acontecendo um amadurecimento do mercado. Hoje a gente já não baixa mais aplicativo igual a gente baixava. A gente não tem necessidade, a gente já tem um aplicativo de trânsito, de conversar, de não sei o quê, você quase não baixa mais aplicativo. Então a tendência hoje dos fundos de investimento é realmente ser mais seletivo. E é movido por paixão, não é à toa que o primeiro, normalmente, o investidor de uma empresa é o anjo, o investidor anjo. É aquele cara que acreditou na ideia, do convencimento do cara, do olho brilhando, aquele está com a faca nos dentes todos, você vai dar sua vida por isso, assim, cara, então eu vou investir em você. Acredito na ideia e você está dando sua vida por isso. Agora, essa coisa está mudando um pouco. Por exemplo, trabalhando em fundo de investimento, você normalmente é o seguinte, lá na Confrapar, 5 empresas selecionadas para cada fundo. De cada empresa dessa aqui, eles pesquisaram 100 para escolher uma, e dessas 5 que eles selecionaram, eles têm a perspectiva que 3 vão dar certo. 3 ou 2 vão dar certo. Então, realmente, é muito trabalho para você fazer isso. A história de você gostar de fundo, preocupado com a história de taxa Selic, né? Eu não acredito em banco. Porque banco é um negócio muito maluco. Você fala assim, a taxa está maravilhosa. Aí chega no final do ano, a manchete do jornal o banco banco é o recordista de rendimento. Fala assim, cara, o cara está ganhando muito mais dinheiro, é o cara que mais ganha dinheiro no Brasil. O que ele está me dando? Ele está me dando só uma beiradinha, né? O resto está ficando com ele para ele ficar. Então eu não acredito nisso. Eu prefiro acreditar em boas ideias. Eu sou assim. Prefiro acreditar em boas ideias, em realização de sonhos, do que simplesmente deixar o dinheiro parado no banco. Não gosto, não acredito. Por isso que eu sou assim, sou consequência de sonhos impossíveis e vou continuar fazendo isso. Hoje eu diria que eu estou mais seletivo, de tanto tomar pancada e de tanto errar. Mas eu acho que isso é um aprendizado da vida. Por isso que eu acho que fundos, toda essa turma que está montando toda essa estrutura, é exatamente visar não os acertos, é você diminuir os erros. E aí você aumenta em muito a chance de acerto. Então, Mariana, essa questão, né, do espaço público, né, o favorecer ou não favorecer a criatividade, eu vou contar mais uma historinha. Mineiro gosta de contar história, né? Pois é, o tiragosto e a música. A música. Tá? Não esquece dela, não. Pela parte que me toca.
Então, Mariana, de novo nesse trabalho, aconteceu um fato muito interessante lá, é que como a maior parte das atividades que a gente desenvolve, elas são na praça pública, na praça da cidade, na praça da matriz. Na praça da matriz, é engraçado, né? A praça da matriz, né? A gente não presta muita atenção nessa frase. Mas o que aconteceu? A praça começou a ficar cheia. Porque eu mostrei aqui o rock de rua, mas tem muitas outras atividades que também acontecem. Eu diria que hoje, em Santa Rita, se você ligar para lá hoje, tem alguma coisa acontecendo. Eu mesmo não sei o que é, mas praticamente ou é dentro de uma escola, ou é dentro de uma praça, ou é na praça pública, ou é em algum recanto da cidade, enfim, sempre tem alguma coisa acontecendo. E como a praça começou a ter muita atividade, um dia eu recebo um telefonema da pessoa que fica lá tomando, não é tomando conta, mas que está à frente dos trabalhos, você olha, está acontecendo um problema aqui meio delicado. É que o padre está reclamando que as atividades do Cidade Criativa estão concorrendo com a igreja. Porque a igreja tem aquele cerimonial, tem a festa da cidade, da padroeira, tem os dias santos e tal, o resto é morto. E o que a gente nunca tinha pensado que ia chegar a esse ponto, né, de haver um ciúme no final das contas, né? Porque a praça é da matriz, não é do povo, é da matriz, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, a gente também, nesse meio tempo, a gente fez uma reformulação do plano diretor local. E quando fomos discutir o plano diretor, eu hoje tenho uma visão bem diferente de planejamento da que eu fui formado há alguns anos atrás, não vou falar quantos, mas há alguns anos atrás, né? E ao longo de muito tempo daquilo que se acreditava no planejamento urbano, que é a cidade estratificada, né? A gente chama de cidade Carta de Atenas, né? Então, morar aqui, trabalhar aqui, divertir aqui, tudo juntinho, mas separado, né? Não é essa mais a concepção da cidade, né? Hoje é o tudo junto e misturado, né? Então, tem um distrito industrial e eu propus que no distrito industrial pudesse ter área habitacional. Nossa, mas aqui é só indústria. Eu falei, mas a indústria que tem aqui é a indústria eletrônica, ela não faz nem barulho. Não tem nenhum incômodo. Qual o problema do funcionário da indústria morar perto? Olha quantos problemas você resolve. Você resolve a mobilidade desse funcionário, né? Você cria uma vida, porque distrito industrial é aquela coisa morta, só tem alma, só tem vida dentro das fábricas, né? Você cria uma série de... Você traz o comércio para cá, porque quando tem gente, tem comércio. Então, tem muitas vantagens de você misturar. Tivemos uma resistência enorme, gastamos um tempão para convencer, porque nós introjetamos um conceito, né, um padrão de cidade muito diferente daquele que hoje é o que se prega no mundo inteiro, né? É a chamada cidade para as pessoas. Então, hoje, por exemplo, se você vai em Copenhague, por exemplo, que é uma vitrine nesse aspecto, você vai ver que a criatividade pulsa na rua. Pulsa. É uma coisa pulsante. Mas pulsa por quê? Porque tem gente. E tem gente por quê? Porque é tudo misturado. As nossas cidades, e aqui em Belo Horizonte, eu morei aqui 10 anos, né? Quando eu morei aqui na década de 70, o centro era uma referência. Além daqueles bairros, né, não muitos bairros mais sofisticados, tipo Cidade Jardim, por exemplo, que foi os primeiros bairros depois da Avenida do Contorno, né? Mas, na maior parte, o centro da cidade tinha uma parte residencial e uma parte de serviço e de comércio. E isso, com o passar do tempo, a habitação, a parte de habitação do centro da cidade foi perdendo sentido, foi perdendo valor. Os imóveis residenciais passaram a não ser tão atrativos assim, né? O chique agora é morar nos Alphaville da vida, né? Mas está voltando. Mas por que está voltando? É exatamente isso, é o tudo misturado, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Jane Jacobs, e ela fala muito dos olhos da rua, né?
ela já na década de 60, ela escreveu um livro que chama Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Esse livro é um livro referência mundial, né? Ele foi escrito em 1961, tem mais de 50 anos que esse livro foi escrito. Já naquela época, ela começou... E é engraçado porque a Jacobs não era arquiteta. Ela era casada com um arquiteto, ela era jornalista. E ela se filmou muito mais, ela é muito mais... Eu nem sei como é que chama o marido dela, que era arquiteto e urbanista. E ela, pela capacidade de percepção que ela tinha, né, ela acabou escrevendo vários livros, e esse é uma referência, e ela criticava exatamente o que ela chamava de asepsia da cidade. Você tem que limpar a cidade. Né? Então, Nova York estava ficando uma cidade vazia nas áreas centrais de Nova York, porque você estava empurrando a população para os chamados subúrbios americanos. Porque subúrbio lá tem outro conceito, lá é o chique, é o subúrbio. Né? E a cidade estava perdendo a vida. Então, para você ter criatividade, para você ter esse novo olhar, esse novo conceito, né, de economia, você precisa de gente. E você precisa de gente de gente diversa. Você não pode ter, aqui está os ricos, os mais ou menos ricos, os pobres, tudo separadinho. Não, isso tem que estar um caldeirão. Então, a criatividade ela acontece quando você tem a diversidade. Né? É essa entropia que você provoca no meio urbano é que vai gerar a criatividade. E é mais ou menos dentro dessa linha que a gente desenvolve muita coisa por lá. Né? É estimular esse contato físico. Tem um outro aspecto muito importante disso, que a gente chama de empoderamento, tá? Que é empoderar as pessoas. Né? O planejamento, durante muitos anos, esvaziou o poder das pessoas. E as pessoas nem sabem que elas estavam despoderadas. Elas não sabiam disso. Né? Uma série de circunstâncias, as pessoas afastaram, né, da vida urbana, né? E o que a gente faz através dessas atividades, no fundo, subjacente, de forma a gente não fala que é isso, mas o que a gente está querendo é fazer com que as pessoas se sintam empoderadas novamente. Usa várias atividades para que aconteça. Ou seja, a gente quer quebrar uma coisa que ficou muito em moda, que ainda, e às vezes até em situação até mais crítica, que a gente chama do espaço dos iguais e o espaço dos diferentes. O espaço dos iguais é a nossa casa. Você encontra as mesmas pessoas, senta nos mesmos lugares, faz as mesmas atividades, conversa os mesmos assuntos. Né? Isso é o espaço dos iguais. O espaço dos diferentes é a rua. Agora, como que você vai atrair as pessoas dos espaços dos iguais para o espaço dos diferentes? Você tem que ter algum atrativo, que é exatamente boa parte do que o trabalho nosso faz, é criar esses atrativos, né? É provocar esses atrativos para que a cidade dos desiguais passe a ter o valor que ela já teve há alguns anos atrás. Eu posso falar isso, acredito que quem é da minha geração sabe muito bem, que quando eu era mais novo, né, um pouquinho, né, a gente brincava, tem pouco tempo, a gente brincava na rua. A gente brincava de queimada, de pique-esconde, de não sei mais o que. A rua, ela tinha vida. A rua perdeu a vida, por uma série de fatores. Né? Mas também essa estratificação da nossa, né, de ficar separando demais, de ficar organizando demais, contribuiu em larga escala para isso. Tá? Então, é mais ou menos nessa direção. E tem a pergunta sua da economia, como é que é mesmo? Ela está dizendo sobre a resistência. Deixa eu aproveitar e falar um pouco da sequência. Pode ser, professor? Pode, claro. Tá bem. Porque eu creio que o que está discutindo aqui também é acesso. Né? E essa diferença do público e do privado. Acho que, e não é só aqui no Brasil, não é em todo mundo. Acho que não conheço lugar nenhum que não tenha essa diferença que se expresse. Olha o que está acontecendo na Europa hoje. Né? Eu fui no berço do capitalismo mundial e lá tem uma política de Estado, tem uma política pública. Não é o neoliberalismo usa recurso do Estado para fazer política. Não é Estado mínimo. O Estado tem uma força ali impressionante. Então, eu acho que a presença do Estado é fundamental.
A presença de política é fundamental. O público e o privado, a gente tem que observar as diferenças. Tem artistas e artistas, tem artista que faz isso que você falou, mas tem artista que precisa ser subsidiado, sim, precisa ter política pública, precisa ter condições de fazer com que ele possa revelar a sua cultura, preservar a sua cultura, muitas vezes. Eu acho que tem que fazer exatamente políticas diferenciadas para pessoas diferenciadas, para condições diferenciadas, né? Paulo Freire já falava da rua, né? Recuperar o espaço público. Hoje o espaço público é privado, né? O que a gente viu crescer no Brasil foi o espaço público sendo privado, né? Você entra, você está dominado pelo carro, você está dominado pela higienização dos centros, né? Isso não só no Brasil. Você vai em Portugal, Lisboa, você vê todo mundo fora do centro de Lisboa, você vê em todos os lugares. Então acho que é um dilema, não é um problema mundial, não é um problema só do Brasil, não. Acho que o Brasil faz parte disso, tem mazelas, tem problemas que refletem no mundo todo. E eu acho que as políticas públicas têm que enxergar os diferentes de maneira diferente, considerando também que nós sofremos com a imposição também de mercado que entra na questão do consumo. A criança não vai gostar daquilo que ela não conhece. A gente não gosta daquilo que a gente não ouve, não escuta e não vê. Por exemplo, nós estamos instalando agora em Cataguases região um cineclube em escolas, cineclube em centros rurais. Se não tem sala de cinema, vamos colocar cineclube, vamos colocar condições para que tenha acesso à nossa produção, porque não vai ver na Rede Globo. Você sabe que não vai ver. Tem uma orientação. Não vai ver nos players, não vai ver nos filmes mundiais, não vai ver nas telas de cinema, não vai ver no Cinemark. O Menino do Espelho ficou uma semana em cartaz. Né? Uma semana em cartaz, você viu? É lindo o filme. Uma semana em cartaz, não sobrevive. Como é que a gente tem que fazer? Né? Cumprindo um rigor, né? Porque mais para cumprir exatamente isso aqui, uma lei dos players da rede Cinemark. Então, como é que rompe isso? Né? Como é que a gente também, o direito de ver? Não estou dizendo que não temos que ver cinema americano, adoro cinema americano, adoro cinema iraquiano, adoro cinema inglês, não é isso, nem francês. Acho que nós temos que exatamente fazer políticas públicas e fazer ações que possam romper com esse dilema e mudar o modelo de negócio, inclusive, como a própria música fez com o advento da internet, né? Como os músicos fizeram e reordenaram o seu modelo de sobrevivência, de vivência, de negócio, inclusive numa discussão com os grandes players mundiais e tal, mas tornando uma outra forma de acesso. Porque no fundamental você faz música para quem? Né? Você faz vídeo para quem? Você faz arte para quem? Você faz para o outro, para o cidadão. Tem que chegar no outro, né? Então o outro tem que ter acesso àquilo que você faz, seja em qualquer lugar. Seja médico, seja engenheiro, seja arquiteto, você faz para a população. Então, eu acho que nós temos que criar fórmulas e condições, políticas públicas, equipamentos culturais, fomentar para que chegue no outro. Naquele que, inclusive, merece, tem o direito de ter acesso àquilo que você está fazendo, seja na arte, seja na cultura, seja em qualquer outro lugar. Então, é um direito cultural, é um direito cidadão acessar a música do Skank, como acessar a música da banda ali do Alto Veracruz. É um direito, né? Então, mas não vai acessar. Não vai acessar. Você sabe que não vai acessar se não tiver uma política pública, se não tiver uma política de incentivo, se não tiver a rádio em todos os lugares, se não tiver uma televisão que alcance toda a população. Enquanto for monopolizado, enquanto for sendo, não vai chegar. Então, a gente tem que tomar as rédeas, fazer com que a coisa aconteça, combinando o exercício de políticas públicas com ações governamentais e com a sociedade civil. A nossa experiência é liderada pela sociedade civil. Não tem governo municipal. A nossa experiência sobreviveu, inclusive, por isso. Hoje temos um consórcio intermunicipal, mas é uma organização liderada pela sociedade civil, é um trabalho liderado pela sociedade civil, combinando com as empresas e os agentes públicos, os agentes governamentais. Mas o primeiro dilema lá de 2002, quando nós lançamos o programa, era continuidade. Como é que continua? Se vai ficar dependendo de governo, se vai depender de partido, é importante o governo, é importante o partido, é importante a política, sem dúvida. Mas como é que
esse processo pode ter longo prazo e impacto geracional se não reunir os atores todos e mediar essa situação numa perspectiva efetiva de política mesmo, política de Estado, política pública, etc. E tal. Então, é combinar os agentes públicos, o governo, combinar com as empresas, combinar a sociedade civil numa articulação efetiva que dê resultado. Resultado para quem? Não é só econômico, não é resultado para a população, é resultado para a cidadania cultural, para o direito da população brasileira. Muitas vezes, o que a gente viu hoje, por exemplo, ontem uma discussão sobre a implantação de cinema no estado de Minas Gerais, no interior de Minas. Contrataram uma mega empresa internacional para falar que não tem viabilidade econômica, sendo que eu acho que não é essa a discussão de ter viabilidade econômica. É um direito cultural, é um direito ter sala de cinema, como tem biblioteca. E aí se discute a viabilidade sobre outro patamar. Né? Uma sala de cinema no interior, numa pequena cidade, não é só uma sala de cinema. É um centro cultural, um centro de vivência, é um centro de relacionamento, é recuperação do espaço público, é trazer o diverso ali para o encontro. Quanto vale isso? Vamos fazer só análise econômica? Só se tem... Né? Aí se descobriram que não é só análise, que também não é só para ver cinema, é para ver teatro, é para escutar música, é para comprar pipoca, é para comprar uma bala, que isso gera outros recursos, inclusive. Então, eu acho que o acesso, o fomento tem que ser diferenciado, o financiamento tem que ser diferenciado, tem aqueles que estão começando que podem estar numa incubadora, ou aqueles que estão mais avançados podem estar numa aceleradora, como aqueles que têm que ser preservados, que tem que ser garantido o direito deles de ser preservados, porque é uma cultura, um saber que tem que ser conservado, preservado, porque ele merece, ele é histórico, ele é tradicional e não vai entrar no jogo da economia, da cultura, por exemplo, da economia criativa, por exemplo. Então, diferentes tratados de maneira diferentes. Né? E a questão do acesso, eu acho que é fundamental para, inclusive, conhecer, porque não se conhece, não tem acesso porque não se conhece. Como é que eu vou gostar daquilo que eu não escutei? Como é que eu vou gostar daquilo que eu não vi? Bom, gente, eu acho que está todo mundo com sede. Mas eu queria perguntar, Ronaldo, se você quer encerrar. Agradecer a todos vocês por essas 3 aulas excelentes que nós ouvimos, descrição de experiências realmente, para mim, novas, né? Mas que têm um valor muito grande. Nós estamos muito otimistas com essa chegada da indústria criativa aqui no Beratec. Já tem um espaço reservado para esse pessoal, né? Uma sala de 100 metros quadrados, e nós estamos esperando que o recurso que ganhamos, né? Trabalho sobretudo do César, da Mariana, da Janaíne e também de várias pessoas, a Silvia inclusive, e o marido dela também. Não, a gente não pode desistir. No setor público você não pode desistir. Você tem que insistir até conseguir o que você está planejando. Bom, então era isso, gente. Eu quero agradecer a vocês pela presença e dizer que mais 2 quintas-feiras, né, a próxima e a seguinte, nós teremos esse encontro aqui, né, com temas um pouco diferentes, mas sempre voltados para a questão da inovação, para a questão do desenvolvimento econômico baseado na inovação. Na abertura eu me esqueci de agradecer o núcleo, o FMG Júnior, que está nos dando um apoio muito significativo, e o CIMI, né, que é o Sistema Mineiro de Inovação, de forma que ficam agora agradecidos. As empresas Júnior, quem tem vínculo aí com a universidade mais recente, sabe que são empresas de estudantes de graduação e que têm um trabalho muito significativo, e na UFMG isso é muito evidente. Bom, é isso então, muito obrigado. A conversa continua ali fora agora e agradeço a todos vocês também. E peço uma salva de palmas para eles.